Treinamento: carretel de arame metálico. Neste filme, você vai ver os principais cuidados na colocação do arame na máquina de solda. Capítulo 1. Apresentação do carretel metálico. Este é o carretel metálico, também chamado de carretel Stein. Ele foi desenvolvido para que sua fabricação e utilização siga princípios ecológicos. Seu material, o aço, é 100% reciclável. Ele é fabricado em arame cobreado e com dimensões precisas. Qualquer imperfeição ou dano leva ao seu imediato descarte no processo produtivo. Este carretel, após o bobinamento do arame, cerca de 15 ou 18 quilos, passa a exigir cuidados especiais no manuseio, evitando batidas ou compressão do carretel, o que poderia provocar deformações. Um carretel que tenha sido deformado não terá um desbobinamento perfeito e certamente a soldagem será prejudicada. Capítulo 2. Manuseando e transportando o carretel metálico. O arame em carretel metálico pode atender perfeitamente os requisitos de alimentação em alta velocidade. Porém, ele exige transporte cuidadoso sem choques e batidas, evitando o amassamento do carretel. O carretel não pode ser manuseado de forma brusca, levantado por apenas um lado ou jogado. O carretel deve ser suspenso pelo centro, ou quando ainda estiver na embalagem plástica, apoiado em 2 pontos para melhor distribuição do peso. Durante o bobinamento, o arame não é tocado manualmente. Apenas máquinas fazem este manuseio de forma a uniformizar e reduzir o impacto sofrido pelo carretel. Esse processo é 100% contínuo, impedindo qualquer corte. Assim, o arame sempre terá somente uma ponta. Após a conclusão desse processo, o produto passa por um rigoroso procedimento quando se testa: bitola, camada de cobre, composição química e características mecânicas. Assim, é garantido pleno cumprimento de todas as normas técnicas. Um importante teste de qualidade do arame é o CAST e Helix. Por meio dele, é possível controlar a deformação plástica causada pelo bobinamento. CAST é o diâmetro da circunferência formada por um pedaço de arame jogado livremente ao chão. Helix é uma distância entre uma das pontas do arame e a superfície de apoio, medida verticalmente. Para manusear as caixas fechadas, é preciso sempre muito cuidado, pois as caixas podem escorregar se não estiverem bem amarradas. Deve-se sempre obedecer às regras de empilhamento máximo. Para o carretel de 15 quilos, por exemplo, o empilhamento deve ser feito com um número máximo de 63 carretéis em um mesmo pallet, ou seja, apenas 7 camadas devem ser empilhadas. A forma mais segura de transportar o arame é no pallet, enquanto ainda está amarrado com o filme Stract, especialmente para maiores distâncias. Recomenda-se a retirada do filme quando o pallet estiver próximo ao local de trabalho. Depois disso, os carretéis ficam mais sujeitos à queda, requerendo mais cuidados no manuseio. Capítulo 3. Instalando o carretel na máquina de solda. Prepare o miolo freador do arame para receber o suporte do carretel. Encaixe-o e verifique a fixação do mesmo para evitar acidentes. Não se preocupe se o freador diferir um pouco. O importante é que esse acessório garanta: primeiro, uma boa fixação do carretel na sua máquina. Segundo, uma boa frenagem do carretel. Retire o carretel da embalagem de papelão e depois da embalagem plástica. Todo cuidado é necessário para que não ocorra amassamento no carretel. Lembre-se de conferir a especificação do arame e sua bitola na etiqueta antes de colocá-lo na máquina. Nunca retire a etiqueta com o código de barra do carretel, pois em caso de reclamação, ela deverá ser fornecida juntamente com uma amostra do arame para análise. No caso do seu alimentador ainda não estar com o adaptador instalado, monte o adaptador do carretel sobre o miolo freador. Trave o miolo para que o suporte não caia. Faça o teste para confirmar se o adaptador ficou bem encaixado no miolo freador. No caso do adaptador já estar instalado na máquina, encaixe o carretel metálico. Verifique se ele está posicionado no sentido correto da alimentação na máquina. Faça o travamento. Observação: é importante que ele esteja muito bem fixado ao suporte e que não exista o risco de queda. Se necessário, solicite a troca do adaptador. Capítulo 4. Passando o arame pelo sistema alimentador.
Retire a ponta do arame que está presa ao carretel. Cuidado, não solte essa ponta, pois o efeito Cast-Helix, presente na conformação da bobina de arame, será capaz de entrelaçar as espiras iniciais quando ficarem soltas. Caso isto ocorra, deve-se assegurar que o arame não está embaraçado e somente depois prosseguir o procedimento de alimentação. Corte a parte dobrada usando um alicate de corte. Antes de iniciar a alimentação do arame, deve-se verificar o estado de conservação e manutenção do alimentador, verificando se as roldanas não estão travadas. Lembre-se que o cronograma de manutenção preventiva é essencial para o bom funcionamento do sistema. Vamos prosseguir aliviando a pressão das roldanas e passando o arame pela primeira guia. Atenção especial também deve ser dada à roldana. Ela deve estar em bom estado de conservação e adequado ao diâmetro do arame. Nela deve existir uma gravação igual àquela vista na etiqueta do arame utilizado. Fique atento. Caso a roldana apresente desgastes, verifique as rotinas de troca e manutenção adotadas em sua empresa. Se necessário, efetue a substituição. Após passar pela primeira guia e pela roldana, passe o arame também pela segunda guia, todo o seu comprimento, sempre empurrando-o manualmente. Dessa forma, pode-se sentir melhor as dificuldades da passagem do arame pela guia e trocá-la quando necessário. É fundamental para uma boa soldagem que o arame passe pela guia livremente, até chegar no bico de contato. Esta é uma boa oportunidade para você verificar se as roldanas estão alinhadas ao arame, condição importante para que o arame chegue sem deformações até o bico de contato. Não permita que haja trechos de arame sem guia. Nos casos de entupimento do bico, estes trechos sem guia são pontos potenciais para saída e embolamento de arame. Para verificar se a guia está no comprimento correto, retire o bocal e o bico de contato. Verifique se a guia está no comprimento correto. Verifique se há rebarbas na região do corte da guia. Isso pode impedir a passagem do arame. Se necessário, substitua a guia atual por uma nova. Prenda a roldana com o mínimo de pressão e teste o gatilho. Certifique-se que o arame está sendo alimentado. Se o equipamento dispor do acionamento de alimentação a frio, utilize-o para movimentar o arame após o teste do gatilho. Mantenha o gatilho ou botão acionado até que a ponta do arame saia no bico de contato. Capítulo 5. Ajustando a pressão das roldanas. Ajuste a pressão correta das roldanas da seguinte forma. Corte a ponta do arame na saída do bico. Solte a pressão das roldanas até que o arame pare de ser alimentado. Ajuste a velocidade do arame para um valor usual neste posto de trabalho. Posicione a ponta do arame sobre uma superfície isolada e acione o gatilho da tocha. Ao perceber que o arame não é alimentado, coloque gradativamente mais pressão nas roldanas, até que o arame comece a correr continuamente. Apesar de facultativa, é recomendada a utilização de um feltro de limpeza na alimentação do arame, para eliminar eventuais resíduos aderidos ao arame. Capítulo 6. Ajustando o miolo freador. Com a velocidade do arame ajustada para um valor usual neste posto de trabalho, faça vários acionamentos e paradas no gatilho da tocha. Observe o carretel de arame. Ao soltar o gatilho, o miolo freador deve dar conta de parar imediatamente o carretel. Caso o carretel continue girando após soltar o gatilho, o equipamento deve ser ajustado para frear mais bruscamente. Caso o carretel esteja sendo forçado demais para desbobinar o arame, o equipamento deve ser ajustado para frear mais suavemente. Capítulo 7. Cuidados com o bocal e o bico de contato. Corte a ponta do arame para iniciar a soldagem. Durante a soldagem, deve-se dar atenção especial para a limpeza do bocal e do bico de contato. Apresentamos aqui alguns motivos. Após alguns minutos de soldagem, a temperatura do bocal se eleva e os respingos acumulados no bocal obstruem a saída do gás de proteção. Após mais alguns minutos de soldagem, o bocal e o bico estão ainda mais